Meu nome é Ana. Sou médica especialista em saúde masculina, com foco em urologia, próstata, nutrição e bem-estar de homens que já ultrapassaram os 50 anos de idade. Minha missão é simples, mas profunda: ajudar homens maduros a viverem com mais dignidade, vitalidade e consciência sobre o próprio corpo. E hoje quero conversar com você sobre um tema que ainda é cercado de silêncio, vergonha e até preconceito: a masturbação, depois dos 60 anos. Talvez ao ouvir essa palavra, você já tenha sentido certo desconforto. Muitos homens que me procuram desviam o olhar quando falo sobre isso, como se fosse um pecado, um sinal de fraqueza ou algo que deveria ter ficado na juventude. Mas eu quero que você entenda, com todo o acolhimento do mundo, que esse ato pode ser muito mais do que prazer. Pode ser, inclusive, uma forma silenciosa de vigilância contra o câncer. Não estou aqui para julgar, mas para cuidar. E cuidar exige coragem para quebrar tabus. Quero começar compartilhando uma história realista, que representa a vida de tantos homens que poderiam estar ouvindo agora. Seu Valdomiro tinha 71 anos. Viúvo há quase uma década, morava sozinho em uma pequena chácara onde cultivava tomates e hortaliças. Era um homem simples, de fala calma e mãos marcadas pelo trabalho árduo no campo. Sempre foi conhecido na comunidade como alguém honesto, trabalhador e de fé inabalável. Mas, como acontece com muitos, guardava silêncios que pesavam. Um deles era sobre sua intimidade. Ele me contou que, certa vez, enquanto se tocava de forma discreta e envergonhada, sentiu uma dor leve, quase imperceptível. No início, achou que era apenas consequência da idade. Ignorou. Mas as semanas passaram, e a sensação persistia. Mesmo assim, ele não procurou ajuda de imediato. A vergonha o paralisava. Doutora, eu não podia admitir para ninguém que ainda fazia isso. Parecia errado. Parecia pecado, confessou. Um dia, a dor se intensificou. Só então decidiu buscar atendimento. Quando chegou ao consultório, percebi em seu olhar uma mistura de medo e constrangimento. Fizemos os exames, e o resultado revelou um pequeno nódulo na próstata, detectado ainda em estágio inicial. Felizmente, o tratamento foi possível e eficaz. No dia em que recebeu a notícia de que havia vencido a doença, ele segurou minhas mãos, emocionado, e disse uma frase que carrego comigo até hoje. Foi a vergonha que quase me matou, e foi o autoconhecimento que me salvou. Essa história, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, mostra como o silêncio pode ser perigoso. Se ele tivesse continuado ignorando os sinais, talvez o desfecho fosse outro. Por isso, quero dizer algo com toda a clareza. Masturbação depois dos 60 não é promiscuidade, não é falta de fé, não é desrespeito à própria história. É, acima de tudo, um ato de autoconhecimento. Existe uma enorme diferença entre o prazer compulsivo, que escraviza e pode prejudicar, e o prazer consciente, que aproxima você do próprio corpo e permite que perceba sinais importantes da sua saúde. Assim como revisamos o motor do carro, trocamos o óleo e observamos cada ruído estranho para evitar uma pane, o corpo também precisa dessas revisões silenciosas. O toque é uma dessas ferramentas de vigilância. Se durante esse momento você perceber dor, nódulos, alterações na textura ou até mesmo sangue no esperma, esses podem ser sinais de alerta. E quanto mais cedo o problema é identificado, maiores as chances de tratamento eficaz. Outro ponto que quero reforçar: não existe idade limite para o desejo. O corpo pode mudar, a frequência pode ser diferente, mas a sexualidade faz parte da vida humana até o fim dela. Negar isso não é sinônimo de dignidade. Ao contrário, é um fardo que pode afastar o homem da própria saúde. Lembre-se, cuidar do corpo é também cuidar da fé. Afinal, a vida é um dom precioso, e preservá-la é uma forma de honra. Talvez você esteja se perguntando: mas doutora, existe realmente uma base científica para o que está dizendo? E eu respondo: sim. Diversos estudos de instituições respeitadas, como Harvard, a American Urological Association e a Sociedade Brasileira de Urologia, têm demonstrado que a ejaculação regular, seja por meio de relações sexuais ou da masturbação consciente, pode trazer benefícios à saúde da próstata. Entre os achados mais relevantes estão: estimulação da circulação peniana. O fluxo sanguíneo melhora, prevenindo a fibrose dos tecidos e contribuindo para a manutenção da função erétil. Redução do risco de retenção prostática.
O esvaziamento regular pode diminuir inflamações e acúmulo de secreções. Detecção precoce de alterações. O ato de se tocar é uma forma de autoexame. Alterações de textura, dor, presença de caroços ou sangue podem ser percebidas nesse momento e levadas rapidamente ao médico. Esses dados não são opiniões pessoais, mas evidências científicas publicadas em revistas médicas e debatidas em congressos de urologia no mundo todo. E quero destacar: não se trata de incentivar exageros. O equilíbrio é a chave. A masturbação consciente, respeitosa e sem culpa é um recurso de prevenção. Já o excesso, movido por ansiedade ou compulsão, pode trazer mais estresse do que benefício. Agora, eu quero falar diretamente com você, que me escuta. Você já sentiu vergonha de se observar? Já percebeu algum sinal diferente, mas ficou em silêncio, com medo do julgamento? Você já acreditou que o desejo depois dos 60 era uma espécie de fraqueza? Eu quero te convidar a refletir sobre isso. Não há motivo para carregar essa culpa. Cada homem que assume o cuidado com o próprio corpo dá um passo imenso em direção à saúde e à liberdade. Gostaria muito que você comentasse aqui embaixo a sua idade e a sua cidade. Isso não é apenas uma formalidade. É uma forma de mostrar para outros homens que eles não estão sozinhos. Compartilhe também se já viveu alguma situação parecida, porque sua história pode inspirar e salvar outras vidas. Hoje eu quis trazer uma abertura franca, realista e acolhedora. Contei a história do seu Valdomiro porque acredito que exemplos concretos falam mais fundo do que qualquer gráfico ou estatística. Ele quase perdeu a vida por causa da vergonha, mas se salvou graças ao autoconhecimento. E a mensagem que quero deixar é essa: masturbação consciente depois dos 60 anos pode ser, sim, um gesto de vigilância contra o câncer. Não é apenas prazer, é prevenção. Quando abri esse espaço para conversar com você sobre masturbação consciente após os 60 anos, meu objetivo não era apenas quebrar tabus, mas também oferecer ferramentas reais de prevenção e cuidado. Agora, quero dar um passo adiante, mostrar como esse ato pode se transformar em um autoexame íntimo silencioso, algo que você pode praticar sem vergonha, com dignidade e, principalmente, com segurança. Antes de entregar o guia prático, vamos entender a base científica que dá sentido a esse cuidado. Como funciona a circulação sanguínea na próstata e no pênis? A saúde íntima masculina depende de um sistema que é tanto delicado quanto resistente: a circulação sanguínea. Quando o pênis é estimulado, pequenas artérias se dilatam e permitem que o sangue entre nos corpos cavernosos. Esse processo não é apenas responsável pela ereção, mas também é fundamental para manter os tecidos oxigenados. Se o sangue não circula com regularidade, ocorre o risco de atrofia. Tecidos mal irrigados perdem elasticidade, ficam mais vulneráveis a inflamações e cicatrizes internas. É como um jardim sem água. Primeiro as folhas ficam murchas, depois o solo endurece. Na próstata, essa circulação também tem papel essencial. O órgão produz parte do sêmen, e sua atividade depende da renovação constante. A ejaculação regular ajuda a eliminar secreções acumuladas, reduzindo a estagnação que pode favorecer inflamações. Por isso, tanto a ciência quanto a prática clínica têm mostrado que o ato sexual ou a masturbação consciente funcionam como formas de limpeza fisiológica. O papel dos hormônios liberados. Durante o processo de excitação e ejaculação, vários hormônios são liberados. Vou citar os principais, para que você compreenda o impacto além do prazer. Dopamina, neurotransmissor associado à motivação e ao prazer. Ela melhora o humor, a disposição e até a concentração. Serotonina, promove sensação de bem-estar e ajuda a regular o sono. Homens que mantêm equilíbrio na vida íntima tendem a dormir melhor. Prolactina, responsável pela sensação de relaxamento após o orgasmo. Seu efeito ajuda a reduzir ansiedade e tensões acumuladas. Testosterona, o hormônio central da saúde masculina. Embora seu pico seja mais baixo com a idade, o estímulo sexual contribui para a manutenção de níveis adequados, prevenindo perda muscular, fadiga e queda da libido. Esses hormônios não devem ser vistos como apenas substâncias do prazer. Eles têm funções biológicas reais, que impactam diretamente na longevidade e no equilíbrio físico e mental. Masturbação consciente não é exagero.
Quero deixar claro, não falo aqui de exageros, compulsão ou práticas escondidas que trazem mais culpa do que benefício. Estou falando de um ato equilibrado, respeitoso e consciente. Nem a abstinência total é benéfica, pois pode gerar estagnação e perda de sensibilidade. Nem a prática excessiva ajuda, porque pode causar fadiga, ansiedade ou até insônia. O segredo é o equilíbrio. Guia prático de autovigilância íntima. Agora, vamos ao que considero a parte mais importante: o guia prático para transformar a masturbação em um momento de autovigilância. 1. Prepare o ambiente. Escolha um lugar tranquilo, onde não haja pressa ou medo de interrupções. O silêncio externo ajuda a ouvir os sinais internos do corpo. 2. Respire antes de começar. Faça 3 respirações profundas, enchendo o abdômen e soltando lentamente o ar. Essa prática simples diminui a ansiedade e melhora a percepção corporal. 3. Observe o toque inicial. Ao iniciar, preste atenção na sensibilidade. Sinta se há áreas doloridas, se existe diferença de textura, ou se algum ponto apresenta desconforto. 4. Durante a ereção, note se a rigidez é suficiente ou se há falhas de sustentação. Uma ereção fraca ou que não se mantém pode ser sinal de alterações na circulação ou no sistema hormonal. 5. Perceba o jato da ejaculação. Ele deve ser firme e contínuo. Um jato muito fraco ou interrompido pode indicar problemas prostáticos. 6. Analise o sêmen. Observe cor, consistência e odor. Presença de sangue, grumos estranhos ou secreções diferentes devem ser levados imediatamente ao urologista. 7. Atenção ao pós-orgasmo. Após o orgasmo, note se há dor pélvica, queimação ao urinar ou sensação de pressão. Esses sinais podem revelar inflamações ou problemas mais sérios. Sinais de alerta durante o autoexame silencioso. Dor persistente ao se tocar. Nódulos ou caroços perceptíveis. Textura irregular da pele ou tecidos. Presença de sangue no esperma ou na urina. Ejaculação fraca ou inexistente, sem causa emocional. Se algum desses sinais aparecer, não adie. A vergonha não pode ser maior que o risco. Procure um urologista imediatamente. Técnicas de respiração para reduzir a tensão. Muitos homens me dizem que, ao tentar se observar, ficam tensos ou ansiosos. Por isso, sugiro um exercício simples. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Expire lentamente pela boca contando até 6. Esse ritmo ajuda a relaxar e a transformar o momento em algo mais consciente e respeitoso. Frequência segura. Não existe uma fórmula única, porque cada corpo é único. Mas, em linhas gerais, para homens acima dos 60 anos, frequência recomendada, de 2 a 3 vezes por semana, ou conforme o conforto individual. Evite extremos. Abstinência total prolongada pode aumentar inflamações. Excesso diário pode gerar fadiga e ansiedade. Contraindicações importantes. Antes de adotar essa prática como rotina de vigilância, quero destacar situações em que é essencial procurar orientação médica. Arritmia cardíaca, esforço físico e alterações de pressão durante a excitação podem ser arriscados. Pressão arterial descontrolada. Se você não acompanha a pressão ou ela oscila muito, não arrisque. Diabetes avançada. Pode causar alterações na sensibilidade e aumentar risco de infecções. Dor persistente. Não insista se houver incômodo contínuo. Frase de alerta. Se houver dor forte, sangue ou mudanças repentinas na função íntima, não adie. Procure um urologista imediatamente. Diversidade e inclusão. Quero deixar uma mensagem importante. Cuidado é para todos. Para viúvos que sentem falta da parceira. Para casados que desejam se conhecer melhor. Para solteiros que mantêm a intimidade como parte da saúde. Para homens gays que muitas vezes enfrentam preconceito até dentro do consultório. Para homens religiosos que acreditam que prazer e fé não podem caminhar juntos, mas que precisam compreender que saúde não tem pecado. Cuidar do corpo não tem rótulo. É um gesto universal de amor próprio. Agora, quero perguntar: você já fez um check-up silencioso sem perceber? Já notou mudanças no seu corpo, mas teve vergonha de procurar ajuda?
Deixe nos comentários sua idade e sua cidade. Compartilhe também sua experiência. Quanto mais homens falarem sobre isso, mais quebraremos o silêncio que ainda adoece tantos. Você aprendeu que masturbação consciente pode ser muito mais do que prazer. É circulação, equilíbrio hormonal, prevenção e autovigilância. Entendeu também que existem sinais que não devem ser ignorados, além de contraindicações importantes que exigem orientação médica. E quero te convidar a continuar comigo. Eu quero que você respire fundo comigo antes de começarmos este último momento da nossa conversa. Porque o que vou compartilhar agora não é apenas informação médica. É um convite para integrar tudo o que falamos até aqui em um estilo de vida pleno, equilibrado e cheio de significado. Nas duas primeiras partes, você entendeu que a masturbação consciente após os 60 pode ser muito mais do que prazer. Viu a história realista do seu Valdomiro, aprendeu como transformar o toque em um autoexame íntimo, silencioso e reconheceu sinais de alerta que podem salvar vidas. Agora, quero mostrar como esse cuidado íntimo não é algo isolado, mas sim parte de um conjunto maior de escolhas diárias. Escolhas que fortalecem seu corpo, sua mente e até sua fé. Saúde íntima é saúde integral. Muitos homens que chegam ao meu consultório separam a vida sexual do resto da saúde. Tratam como se fossem mundos diferentes. De um lado, pressão alta, glicemia, alimentação. Do outro, intimidade, desejo, ereção. Mas o corpo não funciona assim. Tudo está conectado. A circulação que leva sangue ao coração é a mesma que alimenta o pênis. A nutrição que fortalece seus ossos também dá vigor ao seu desejo. O sono que renova sua mente é o mesmo que regula seus hormônios. Nada é separado. Por isso, quero que você veja a masturbação consciente como uma peça de um quebra-cabeça maior, um estilo de vida saudável. Alimentação como aliada da vitalidade. A primeira base é a alimentação. Não adianta vigiar a próstata e esquecer o prato. Vou ser prática. Fibras. Estão em frutas como pera e maçã, em cereais integrais e em verduras. Elas regulam o intestino, reduzem inflamações e evitam a pressão sobre a próstata. Proteínas. Carnes magras, ovos, peixes e leguminosas como feijão e lentilha. Elas ajudam a preservar massa muscular, essencial para sustentar a vida ativa. Antioxidantes. Presentes no tomate, na uva, no brócolis, no chá verde. Eles combatem os radicais livres, prevenindo o envelhecimento celular e reduzindo o risco de câncer. Pense assim, cada refeição pode ser um ato de prevenção silenciosa, tanto quanto o toque íntimo. Movimento. O corpo pede ação. Não é preciso academia sofisticada nem treinos pesados. Basta colocar o corpo em movimento todos os dias. Caminhadas leves, 20 a 30 minutos já são suficientes para ativar circulação, melhorar o humor e fortalecer coração. Alongamentos. Ao acordar e antes de dormir, ajudam a soltar a musculatura, inclusive da região pélvica. Exercícios de assoalho pélvico. Conhecidos como exercícios de Kegel, são simples contrações que fortalecem os músculos responsáveis pela ereção e pelo controle urinário. Lembre-se, o sangue só chega onde há movimento. Se você passa horas sentado, sua vitalidade diminui. Hidratação e sono, os guardiões silenciosos. 2 pilares esquecidos pelos homens maduros são a água e o sono. A água é o combustível da circulação. Sem hidratação adequada, o sangue engrossa, a pressão sobe e os tecidos sofrem. Já o sono é o maestro dos hormônios. É durante a noite, especialmente no sono profundo, que a testosterona é regulada, que a dopamina e a serotonina encontram equilíbrio. Dormir pouco é cortar pela metade a sua energia íntima. Por isso, quero que você veja a masturbação consciente como parte de um ritual maior de autocuidado. Comer bem, mover-se, hidratar-se e dormir com qualidade. Agora, permita-me abrir um espaço para falar de fé. Muitos homens carregam um conflito interno. Acreditam que prazer e espiritualidade não podem coexistir. Mas eu quero oferecer outra perspectiva. Cuidar do corpo é gratidão pelo dom da vida. Essa frase resume tudo. Se você acredita em Deus, lembre-se, o corpo que você habita não é um inimigo, é um presente. Cuidar dele, observar seus sinais, mantê-lo ativo e saudável é um ato de reverência ao Criador. Ciência e fé não são inimigas.
Elas caminham juntas quando o objetivo é proteger a vida. Eu mesma já ouvi de pacientes religiosos: doutora, eu achava que esse cuidado era pecado. Hoje entendo que é proteção. E isso me emociona, porque a fé pode ser um motor poderoso para o autocuidado. Quero trazer aqui algumas histórias rápidas de pacientes fictícios, que representam diferentes realidades. Porque saúde íntima não tem rótulos, e todos merecem esse cuidado. O viúvo. Seu Carlos, 74 anos, perdeu a esposa há 5 anos. Sentia culpa por ainda ter desejo. Ao entender que se tocar era também vigiar sua saúde, voltou a sentir dignidade em seu corpo. O casado, Antônio, 68 anos, convive com a esposa há 4 décadas. Descobriu que a masturbação consciente não substitui o amor do casal, mas complementa, ajudando a detectar sinais precoces de inflamação que depois tratou com sucesso. O solteiro, João, 63 anos, nunca se casou. Viveu a vida achando que sua intimidade era motivo de solidão. Hoje compreende que cuidar de si mesmo é também valorizar sua história. O homem gay, Marcos, 66 anos, enfrentou preconceito durante a juventude. Encontrou no autoconhecimento uma forma de se libertar do medo e de manter sua saúde com dignidade. O religioso, Paulo, 70 anos, homem de fé, acreditava que prazer era incompatível com devoção. Quando entendeu que vigiar seu corpo era também preservar o dom da vida, sua espiritualidade se fortaleceu. Essas histórias mostram que não importa a condição civil, a orientação ou a fé. O cuidado íntimo é universal. Quero que você guarde esta frase como um lembrete para a sua vida. A masturbação depois dos 60 não é só prazer. É prevenção, é amor próprio, é vigilância contra o câncer. São palavras simples, mas carregadas de verdade. O prazer consciente é um aliado da saúde, não um inimigo da fé ou da dignidade. Agora, eu pergunto, você já se observou hoje? Que sinais seu corpo está tentando te mostrar? Compartilhe nos comentários sua idade, sua cidade, e se sentir no coração, sua experiência. Essa troca fortalece homens que ainda estão em silêncio, com medo de admitir suas dúvidas. E se você conhece um amigo, um irmão ou até um vizinho que poderia se beneficiar desta conversa, compartilhe este vídeo. Você pode estar salvando uma vida ao levar essa informação adiante. E claro, inscreva-se no canal. Aqui, toda semana, eu trago conteúdos de saúde verdadeira, com informação de qualidade, respeito, ciência e humanidade. Quero finalizar com uma metáfora que sempre uso em minhas palestras. Assim como um relógio precisa ser ouvido para marcar o tempo certo, o seu corpo precisa ser escutado para continuar marcando a vida. Não ignore seus sinais. Não se esconda atrás da vergonha. O silêncio pode adoecer, mas a escuta consciente pode salvar. De coração para coração, eu sou a doutora Ana, e estarei sempre aqui para caminhar com você.